A carta que mudou tudo. Meu nome é Elisa Moreira. Tenho 26 anos. Durante muito tempo, achei que a pior coisa que alguém podia perder era uma casa. Descobri que estava errada. O pior é passar anos acreditando que nunca teve um lugar para chamar de lar. Tudo começou em uma manhã de inverno. Era um pouco depois das 7 horas quando ouvi minha madrasta bater na porta do meu quarto. Antes mesmo que eu respondesse, ela entrou acompanhada do meu pai. Nenhum dos dois parecia disposto a conversar. Ela colocou 2 malas vazias sobre a cama e falou com uma calma assustadora: "Você já ficou tempo demais aqui. Hoje mesmo vai embora." Olhei para o meu pai esperando que dissesse alguma coisa. Ele apenas cruzou os braços e desviou o olhar. "Pai, o que está acontecendo?" Depois de alguns segundos de silêncio, ele respondeu: "É melhor aceitar. A decisão já foi tomada." Meu coração disparou. Aquela era a casa onde eu morava desde os 15 anos, depois que meu avô Augusto me acolheu quando minha avó faleceu. Passei anos cuidando dele, ajudando em tudo o que precisava, enquanto meu pai quase nunca aparecia. Mesmo assim, naquele momento, estavam me tratando como se eu fosse uma estranha. Minha meia-irmã, Camila, apareceu no corredor segurando o celular. "Isso vai render um vídeo interessante", disse ela, rindo. Fingi que não ouvi. Peguei apenas uma mochila, algumas roupas e uma pequena caixa de madeira escura que meu avô havia me entregado anos antes. Na tampa existia apenas uma frase gravada: "Asterisco asterisco abra somente quando não houver mais nenhum caminho." Asterisco asterisco. Eu nunca tinha aberto aquela caixa. Meu avô insistira para que eu prometesse. E eu prometi. Saí da casa sem discutir. Enquanto dirigia sem destino, as lembranças começaram a voltar. Quando eu tinha 16 anos, meu avô costumava passar horas comigo em sua antiga oficina de marcenaria. Ele sempre dizia: "Madeira boa ensina uma coisa importante. Se você forçar demais, ela quebra." Pessoas também. Naquela época eu não entendia. Hoje, cada palavra fazia sentido. Parei o carro perto de um lago para respirar. Olhei novamente para a caixa. Pela primeira vez pensei em quebrar a promessa. Minha mão chegou até a tampa. Mas alguma coisa dentro de mim dizia para esperar mais um pouco. Foi então que lembrei de outro detalhe. Algumas semanas antes de morrer, meu avô havia repetido várias vezes o nome de um banco da cidade. Na época achei que fosse apenas confusão causada pelos remédios. Agora aquilo parecia importante. Peguei o celular e procurei o endereço. O banco ainda existia. Ficava a menos de 15 minutos dali. Sem pensar 2 vezes, liguei o carro novamente. Eu ainda não imaginava que aquela decisão mudaria completamente minha vida. Nem que, dentro daquela pequena caixa de madeira, existia uma verdade capaz de destruir todas as mentiras que minha família construiu durante quase 10 anos. Enquanto estacionava diante do banco, senti pela primeira vez que meu avô ainda estava, de alguma forma, me guiando. Respirei fundo. Segurei firme a caixa de madeira. Empurrei a porta de vidro. E dei o primeiro passo para descobrir quem eu realmente era. O segredo escondido por 8 anos. Assim que entrei no banco, senti um silêncio diferente. Não era apenas um lugar onde as pessoas guardavam dinheiro. Parecia um lugar onde histórias antigas esperavam pelo momento certo para aparecer. A recepcionista sorriu educadamente. "Bom dia. Como posso ajudar?" Coloquei a pequena caixa de madeira sobre o balcão. "Meu avô, Augusto Moreira, pediu que eu viesse aqui um dia. Não sei exatamente por quê, mas acredito que ele deixou alguma coisa para mim." A mulher observou a caixa por alguns segundos. Seu sorriso desapareceu e deu lugar a uma expressão de surpresa. Ela pegou o telefone interno. "Senhor Henrique." Ela chegou. Olhei para ela sem entender. "Quem chegou?" Ela apenas respondeu: "A senhora." Menos de 1 minuto depois, um homem de aproximadamente 65 anos saiu de um escritório nos fundos. Vestia um terno simples e carregava uma pasta de couro bastante usada. Assim que me viu, abriu um sorriso emocionado. "Você deve ser Elisa." Confirmei com a cabeça. Ele estendeu a mão. "Sou Henrique Duarte. Fui amigo do seu avô durante mais de 30 anos." Entramos em uma sala reservada. Assim que a porta foi fechada, Henrique colocou uma pasta azul sobre a mesa. "Seu avô apareceu aqui 8 anos atrás." Meu coração acelerou.
O que ele queria? Henrique respirou fundo. Ele disse que um dia você pisaria exatamente nesta sala. Não sabia quando, mas tinha certeza de que aconteceria. Fiquei em silêncio. Ele continuou. Também me pediu que nunca entrasse em contato com você antes desse dia. Abriu lentamente a pasta. O primeiro documento era uma escritura registrada em cartório. Meu nome aparecia na última página. Pesquei várias vezes para ter certeza de que estava lendo corretamente. Isso está errado. Henrique sorriu. Não está. Ele virou outra folha. Há 8 anos, seu avô transferiu toda a propriedade para um fundo patrimonial criado exclusivamente para protegê-la. Olhei novamente. O endereço era o mesmo da casa onde eu tinha acabado de ser expulsa. Então. Minha voz falhou. Henrique terminou a frase por mim. Aquela casa nunca pertenceu ao seu pai. Senti minhas mãos tremerem. Durante anos eu ouvi que estava vivendo de favor. Durante anos paguei contas, fiz compras, cuidei do jardim, limpei a casa inteira e ainda escutava que deveria agradecer por ter um teto. Agora eu descobria que aquele teto já era meu. Henrique abriu outro envelope. Isso não é tudo. Dentro havia extratos bancários. Uma conta de investimentos. Outra conta de poupança. Aplicações financeiras. Tudo em meu nome. Meu avô havia economizado parte do dinheiro que recebia pelos móveis feitos em sua oficina durante muitos anos. Cada depósito era acompanhado por uma pequena anotação. Para quando Elisa precisar. Para o futuro dela. Nunca deixe que ela fique sem escolha. As lágrimas começaram a cair. Henrique permaneceu em silêncio. Ele sabia que aquele momento não precisava de explicações. Depois de alguns minutos, empurrou outro envelope em minha direção. Seu avô escreveu isso poucos dias antes de partir. Abri cuidadosamente. A carta dizia: Minha querida Elisa, se você está lendo estas palavras, significa que chegou o dia que eu sempre teme. Durante anos observei em silêncio como tentavam convencer você de que não tinha valor. Mas nunca acredite nisso. Pessoas boas costumam ser usadas por quem só pensa em si mesmo. Por isso preparei tudo antes. Não para me vingar, mas para garantir que você nunca precisasse implorar pelo que já era seu. Quando chegar esse momento, siga a lei. Não discuta. Não grite. Apenas deixe que a verdade faça o trabalho. Eu já não conseguia conter o choro. Henrique colocou uma pequena chave dourada sobre a mesa. Seu avô também deixou isto. O que abre essa chave? Ele sorriu. A antiga oficina de marcenaria. Há muitos anos ninguém entra lá. Mas ele dizia que um dia você voltaria. Olhei pela janela. Pela primeira vez desde que fui expulsa, senti que minha vida não tinha acabado. Na verdade, ela estava apenas começando. E eu ainda não fazia ideia do que encontraria dentro daquela oficina fechada havia tantos anos. Parte 3. A oficina escondia muito mais do que madeira. Saí do banco segurando a pasta de documentos, a carta do meu avô e a pequena chave de latão. Minha cabeça parecia girar. Em poucas horas, tudo o que eu acreditava sobre a minha vida havia mudado. Antes de ir para um hotel, decidi passar pela antiga oficina. Ela ficava nos fundos da propriedade, separada da casa por um pequeno pomar. Quando eu era criança, aquele lugar era o meu refúgio. Depois da morte do meu avô, meu pai trancou a porta e disse que ninguém mais pisaria ali. Estacionei o carro em uma rua próxima. Não queria que minha família me visse. Caminhei lentamente até o galpão de madeira. O prédio estava exatamente como eu lembrava. A tinta já estava desgastada, mas a placa feita pelo meu avô ainda dizia: Oficina Moreira, desde 1978. Respirei fundo. Coloquei a chave na fechadura. Ela girou na primeira tentativa. Quando empurrei a porta, senti o mesmo cheiro de madeira, verniz e café que marcou toda a minha adolescência. Era como se o tempo tivesse parado. Tudo permanecia organizado. As ferramentas estavam penduradas no mesmo lugar. A bancada continuava limpa. Até o velho avental de couro ainda estava preso ao gancho da parede. Passei a mão sobre a madeira da bancada e sorri pela primeira vez em muitos dias. Foi então que percebi um envelope preso com fita adesiva na parte de baixo da mesa. Na frente estava escrito:
Asterisco asterisco se encontrou isto, chegou na hora certa. Asterisco asterisco abri imediatamente. Dentro havia outra carta. Elisa, se você entrou nesta oficina, significa que descobriu a verdade sobre a casa. Mas ainda existe algo que ninguém sabe. Durante anos, fotografei documentos, contratos e recibos sempre que percebia que alguém tentava esconder dinheiro ou mentir sobre o patrimônio da família. Não fiz isso por desconfiança. Fiz porque conhecia minha própria filha. Tudo o que reúne está escondido onde apenas você saberá procurar. Meu coração acelerou. No final da carta havia apenas uma frase. Asterisco asterisco, olhe atrás do relógio de parede. Asterisco asterisco, levantei os olhos. O velho relógio de madeira continuava pendurado acima da porta. Retirei-o com cuidado. Atrás dele havia um pequeno compartimento escondido. Dentro encontrei uma caixa metálica. Ela estava trancada. Olhei novamente para a carta. Uma pequena fita prendia outra chave. Era exatamente a chave daquela caixa. Quando a tampa abriu, fiquei sem palavras. Havia dezenas de documentos organizados por ano. Notas fiscais. Escrituras. Comprovantes bancários. Recibos de reformas feitas pelo meu avô. Contratos assinados. Tudo separado em pastas. No fundo da caixa encontrei vários pendrives e um HD externo. Também havia um caderno. Na primeira página, meu avô escreveu: asterisco asterisco, a verdade vale mais quando pode ser provada. Asterisco asterisco, folheei rapidamente. Cada página descrevia acontecimentos que eu lembrava da infância. O dia em que meu pai vendeu uma caminhonete do meu avô. O dinheiro nunca apareceu. As reformas da casa pagas pelo meu avô, mas apresentadas como despesas do meu pai. As contas de água, energia e impostos que meu avô continuou pagando até os últimos meses de vida. Tudo estava documentado. Percebi que ele havia registrado cada detalhe durante anos. Não para destruir ninguém, mas para impedir que apagassem a verdade. Enquanto eu ainda tentava entender tudo aquilo, meu celular começou a tocar. Era um número desconhecido. Atendi. Elisa? Era Henrique. Sua voz parecia preocupada. Preciso que você venha ao banco ainda hoje. Aconteceu alguma coisa? Ele fez uma pequena pausa. Sim. Seus pais apareceram aqui esta manhã. Eles descobriram que você esteve comigo. E tentaram convencer a diretoria de que você não tem direito a nada. Fiquei em silêncio. Henrique continuou. Não conseguiram. Mas fizeram uma ameaça antes de sair. Perguntei imediatamente. Que ameaça? Ele respondeu em voz baixa. Disseram que, se não podem ficar com a casa, vão fazer de tudo para impedir que você entre nela novamente. Olhei para a oficina ao meu redor. Depois para a caixa cheia de provas. Naquele instante compreendi uma coisa. A verdadeira batalha ainda nem tinha começado. E, pela primeira vez, eu tinha em minhas mãos algo que minha família jamais esperava. A verdade documentada. A verdade começou a virar contra ele. Saí da oficina levando apenas a caixa metálica, os pendrives e o caderno do meu avô. Antes de fechar a porta, olhei pela última vez para aquele lugar. Passei anos acreditando que ali existiam apenas lembranças. Agora eu sabia que aquele era o lugar onde meu avô havia protegido a verdade durante todo esse tempo. Voltei ao banco e encontrei Henrique esperando por mim na sala de reuniões. Assim que entrei, ele fechou a porta. Eles estiveram aqui há menos de uma hora. O que queriam? Primeiro disseram que você estava sendo manipulada. Depois afirmaram que seu avô não tinha condições de tomar decisões quando assinou os documentos. Respirei fundo. E você acreditou? Henrique balançou a cabeça. Eu conheci seu avô durante mais de 30 anos. Ele sabia exatamente o que fazia. Coloquei a caixa metálica sobre a mesa. Acho que ele também imaginava que isso aconteceria. Henrique observou o conteúdo. Quando viu os documentos, abriu um leve sorriso. Então ele realmente deixou tudo registrado. Passamos quase 2 horas analisando os papéis. Cada documento confirmava que meu avô havia pago praticamente todas as despesas da propriedade durante anos. Os recibos mostravam reformas, impostos, seguros e até a construção da oficina. Também havia comprovantes de empréstimos feitos ao meu pai, todos anotados à mão.
Em nenhum deles existia registro de pagamento. Henrique fez algumas cópias imediatamente. Isso fortalece ainda mais sua posição. Quando saí do banco, recebi uma ligação de uma advogada indicada por Henrique. Seu nome era Carolina Vasques. Marcamos uma reunião para a manhã seguinte. Naquele encontro, ela analisou toda a documentação com muita calma. Depois de quase 1 hora, fechou a última pasta. Elisa, vou ser muito sincera. Meu coração acelerou. Existe algum problema? Ela sorriu. Pelo contrário. Nunca vi um patrimônio tão bem protegido juridicamente. Seu avô planejou isso com muita inteligência. Expliquei que minha família ainda morava na casa. Ela respondeu sem hesitar. Então vamos seguir exatamente o que determina a lei. Nada de discussões. Nada de ameaças. Tudo será resolvido oficialmente. Naquela mesma tarde, assinamos a notificação de desocupação. O documento dava 30 dias para que todos deixassem o imóvel voluntariamente. Quando o oficial de justiça entregou a notificação, eu não estava presente. Mas algumas horas depois, recebi uma ligação de Carolina. Ela parecia surpresa. Sua madrasta rasgou o documento na frente do oficial. Isso muda alguma coisa? Não. Ela apenas rasgou uma cópia. A entrega continua válida. 2 dias depois começaram as ligações. Primeiro meu pai. Não atendi. Depois minha madrasta. Também ignorei. Na sequência vieram dezenas de mensagens. Algumas tentavam me fazer sentir culpada. Outras diziam que tudo podia ser resolvido como uma família. Mas havia uma frase que aparecia repetidamente. Asterisco asterisco, você está destruindo esta família. Asterisco asterisco, li todas. Não respondi nenhuma. Meu avô tinha razão. Nem toda batalha precisa ser travada com palavras. 1 semana depois, algo inesperado aconteceu. Uma antiga vizinha me procurou. Seu nome era Dona Teresa. Ela havia morado ao lado da casa por mais de 20 anos. Assim que nos encontramos, ela segurou minhas mãos. Seu avô tinha muito orgulho de você. Sorri emocionada. Então ela abriu a bolsa. Acho que isso pertence a você. Era um envelope antigo. Ela explicou. Poucos meses antes de falecer, seu avô pediu que eu guardasse isso. Disse que só deveria entregar caso um dia você precisasse descobrir toda a verdade. Dentro havia várias fotografias. Uma delas mostrava meu avô assinando documentos no escritório de uma advogada. Outra mostrava meu pai e minha madrasta presentes naquele mesmo dia. Olhei a data. Era exatamente o dia em que a propriedade havia sido protegida. No verso da fotografia, meu avô escreveu apenas uma frase. Asterisco asterisco, eles sabiam que a casa nunca seria deles. Asterisco asterisco, fiquei completamente paralisada. Durante todos aqueles anos. Eles sabiam. Sabiam que a propriedade não lhes pertencia. Mesmo assim passaram anos me tratando como se eu fosse uma intrusa. Naquele momento deixei de sentir raiva. Passei a sentir apenas certeza. A justiça não estava começando. Ela já havia começado muitos anos antes. No dia em que meu avô decidiu proteger o meu futuro em silêncio. Parte 5. O plano deles começou a desmoronar, os dias passaram rapidamente. Enquanto eu aguardava o fim do prazo de desocupação, Carolina cuidava de toda a parte jurídica. Eu não precisava falar com ninguém da minha família. Tudo era feito por documentos. Na 3ª semana, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Elisa, sou seu pai. Sua voz parecia diferente. Mais baixa. Mais cansada. Fiquei em silêncio. Podemos conversar por 5 minutos? Olhei pela janela do pequeno apartamento que havia alugado temporariamente. Sobre o quê? Ele respirou fundo. Sua madrasta não sabe que estou ligando. Aquilo me surpreendeu. Aceitei encontrá-lo em uma cafeteria afastada do centro da cidade. Quando cheguei, ele já estava sentado. Pela primeira vez em muitos anos, parecia um homem derrotado. Os cabelos estavam mais brancos. As mãos tremiam enquanto segurava a xícara de café. Ele levantou os olhos. Eu devia ter protegido você. Não respondi. Ele continuou. Passei anos escolhendo silêncio porque era mais fácil.
Achei que evitar discussões resolveria tudo. Só percebi tarde demais que meu silêncio machucava você todos os dias. Era a primeira vez que eu o via assumir qualquer responsabilidade. Mesmo assim, aquilo não apagava o passado. Pai, por que vocês fizeram tudo isso? Ele demorou alguns segundos. Porque o dinheiro falou mais alto. A resposta foi simples e dolorosa. Ele explicou que, depois da morte do meu avô, minha madrasta acreditava que toda a propriedade seria dela. Quando descobriu que nada estava em seu nome, decidiu esconder essa informação de todos, inclusive dele. Ela dizia que ainda conseguiria mudar os documentos, que bastava ganhar tempo. Baixei os olhos. Então era verdade. Durante todo aquele tempo eles sabiam que a casa nunca lhes pertenceu. Antes de irmos embora, meu pai tirou um pequeno envelope do bolso. Encontrei isso escondido em uma gaveta. Acho que você precisa ver. Dentro havia uma chave antiga e um bilhete. Reconheci imediatamente a letra do meu avô. Asterisco asterisco, se Elisa receber isto, significa que finalmente descobriu a verdade. Asterisco asterisco, no verso havia um endereço. Era um depósito localizado na região industrial da cidade. Na mesma tarde liguei para Carolina. Ela recomendou que fossemos juntos. No dia seguinte encontramos o responsável pelo depósito. Ele conferiu nossos documentos e abriu uma das unidades. Assim que a porta de metal subiu, fiquei completamente surpresa. O espaço estava cheio de móveis produzidos pelo meu avô. Mesas, armários, cadeiras, balanços de madeira. Tudo protegido por capas. Na parede havia uma placa. Asterisco asterisco, coleção Moreira. Asterisco asterisco, gerente explicou. Seu avô alugava este espaço havia muitos anos. Ele dizia que um dia sua neta cuidaria de tudo isso. Entre os móveis encontramos um grande armário trancado. A pequena chave abriu a fechadura. Dentro havia dezenas de cadernos. Cada um registrava os pedidos feitos por clientes durante quase 30 anos. Também existiam contratos, certificados de autenticidade e uma lista de pessoas interessadas em comprar a coleção completa. Carolina sorriu. Elisa, você não herdou apenas uma casa. Você herdou um negócio inteiro. Alguns dias depois contratamos um avaliador especializado. Após 3 dias de trabalho, ele entregou o laudo. O valor estimado da coleção ultrapassava asterisco asterisco 500 mil reais asterisco asterisco. Fiquei sem palavras. Meu avô nunca contou isso para ninguém. Ele apenas continuou trabalhando em silêncio. Enquanto isso, a situação da minha antiga família piorava. Minha madrasta continuava acreditando que conseguiria impedir o despejo. Ela chegou a procurar outro advogado. Nenhum aceitou o caso. Todos diziam a mesma coisa. A documentação era perfeita. Não existia nenhuma possibilidade de reverter a propriedade. Na última semana antes do prazo terminar, Carolina me telefonou. Sua voz transmitia confiança. Elisa. Sim? Eles ainda não saíram da casa. Fechei os olhos. Já imaginava. Ela continuou. Então vamos dar o próximo passo. Na próxima segunda-feira entraremos oficialmente com pedido de reintegração de posse. Depois disso, a decisão estará nas mãos do juiz. Naquele momento percebi que o fim daquela história estava muito próximo. Mas eu ainda não sabia que minha madrasta preparava um último plano desesperado. E essa tentativa acabaria expondo um segredo que ela conseguiu esconder durante muitos anos. Hashtag parte 6. A última tentativa de salvar as aparências. Na segunda-feira pela manhã, Carolina entrou com pedido de reintegração de posse. Todos os documentos estavam completos. A escritura, o registro do patrimônio, os comprovantes bancários e as cartas deixadas pelo meu avô formavam um conjunto de provas impossível de contestar. A audiência foi marcada para 2 semanas depois. Eu não esperava encontrar minha família tão cedo, mas eles apareceram. Meu pai entrou no tribunal em silêncio. Parecia cansado e evitava olhar para qualquer pessoa. Minha madrasta, no entanto, entrou como se ainda acreditasse que conseguiria convencer o juiz apenas com palavras. Ela levou uma pasta cheia de fotografias antigas da família. Quando a audiência começou, tentou emocionar o tribunal. Excelência, criamos essa menina como uma filha. Ela está sendo manipulada.
Sempre fizemos tudo por ela. O juiz ouviu atentamente. Depois olhou para Carolina. Minha advogada apenas entregou a documentação original. A escritura. O traste. Os registros bancários. As cartas. Os recibos. Os contratos. Tudo assinado muitos anos antes. O juiz passou vários minutos analisando os documentos. Em seguida fez apenas uma pergunta. A senhora possui algum documento que comprove ser proprietária do imóvel? Minha madrasta permaneceu em silêncio. Tentou mudar de assunto. Falou sobre lembranças. Falou sobre sacrifícios. Falou sobre a família. Mas não conseguiu apresentar um único documento. O juiz encerrou a discussão. O direito de propriedade está claramente comprovado. A decisão foi favorável a mim. O mandado de reintegração seria cumprido poucos dias depois. Quando saímos do tribunal, achei que tudo finalmente terminaria. Mas eu estava enganada. 2 dias antes da desocupação, uma vizinha me ligou. Elisa, acho que você precisa vir aqui. Dirigi imediatamente até a casa. Quando cheguei, vi um caminhão parado na frente da garagem. Alguns homens carregavam móveis antigos. Reconheci vários deles. Eram peças feitas pelo meu avô. Corri até a entrada. O que está acontecendo? Minha madrasta respondeu com naturalidade. Estamos levando o que é nosso. Antes que eu respondesse, Carolina mostrou o inventário oficial. Cada móvel estava registrado como patrimônio da propriedade. Nenhum deles poderia sair dali sem autorização judicial. Os carregadores pararam imediatamente. Eles não sabiam da situação. Minha madrasta ficou furiosa. Começou a gritar dizendo que tudo aquilo lhe pertencia. Foi nesse momento que um dos trabalhadores falou algo inesperado. Senhora, foi a senhora quem disse que a casa já tinha sido vendida para outra pessoa. Todos ficaram em silêncio. Carolina olhou para ela. Vendida? O homem confirmou. Ela nos disse que precisava retirar tudo porque um comprador chegaria na semana seguinte. Minha madrasta percebeu que havia cometido um erro. Tentou mudar de assunto. Mas já era tarde. Ela realmente havia tentado negociar uma casa que nunca foi dela. Carolina registrou toda a conversa, inclusive os contratos que os carregadores mostraram. Naquela noite recebi outra ligação do banco. Henrique queria me entregar mais uma caixa encontrada durante a organização dos arquivos antigos do meu avô. No dia seguinte fui buscá-la. Era pequena, feita da mesma madeira usada na oficina. Dentro havia apenas um relógio de bolso. No verso existia uma gravação. Asterisco asterisco, o tempo sempre revela quem estava dizendo a verdade. Asterisco asterisco, ao lado havia um pequeno envelope. Dentro encontrei uma fotografia que nunca tinha visto. Era eu, ainda criança, sentada na oficina ao lado do meu avô. No verso estava escrito: asterisco asterisco, a casa pode um dia mudar de dono no papel, mas o verdadeiro lar sempre pertence a quem cuida dele com amor. Asterisco asterisco, segurei aquela fotografia por vários minutos. Pela primeira vez desde o início de toda aquela história, percebi que meu avô nunca preparou aquele plano por vingança. Ele apenas queria impedir que o trabalho de uma vida inteira fosse destruído pela ganância. Faltavam apenas 3 dias para a desocupação definitiva. E eu finalmente voltaria para casa. Sem brigas. Sem gritos. Apenas com a verdade, fazendo exatamente aquilo que meu avô sempre acreditou que ela faria. Parte 7. Finalmente voltei para casa que sempre foi minha na manhã marcada para a reintegração de posse. Acordei antes do nascer do sol. Não consegui dormir direito. Esperei por aquele dia durante meses, mas quando ele finalmente chegou, senti apenas um enorme silêncio dentro de mim. Carolina passou para me buscar às 8 da manhã. Durante o caminho, ninguém falou muito. Quando viramos na rua da antiga casa do meu avô, vi as viaturas já estacionadas. O oficial de justiça conversava com 2 policiais enquanto um chaveiro preparava suas ferramentas. Respirei fundo. Era o fim de uma longa história. Meu pai apareceu primeiro. Carregava apenas 2 malas. Parecia muito mais velho do que eu lembrava. Quando me viu, caminhou lentamente até mim. Elisa. Parei para ouvi-lo. Ele abaixou a cabeça. Eu não espero perdão. Só queria dizer que seu avô tinha razão.
Eu devia ter protegido você. Durante alguns segundos nenhum de nós falou. Depois apenas respondi: espero que um dia o Senhor consiga encontrar paz. Ele fez um pequeno gesto com a cabeça e voltou para o carro. Foi a última vez que conversamos. Minha madrasta saiu logo depois. Ainda tentava discutir com o oficial de justiça. Insistia que aquilo era injusto, que a casa era dela por direito moral. O oficial respondeu com calma: Senhora, meu trabalho é cumprir a decisão do tribunal. Nada mais. Pouco tempo depois, ela entrou no carro sem dizer outra palavra. Assim que todos saíram, o chaveiro retirou as fechaduras antigas. Olhou para mim e sorriu. Agora é oficialmente sua. Recebi o novo molho de chaves. Segurei uma delas por alguns segundos. Depois lembrei da velha chave de latão que meu avô havia deixado para mim. Tirei-a do bolso. Mesmo depois de tantos anos, ela ainda brilhava. Caminhei até a porta. Girei a chave lentamente. A fechadura abriu na primeira tentativa. Entrei. A casa estava completamente vazia. Os móveis tinham sido retirados. As paredes pareciam maiores. O silêncio ocupava todos os cômodos. Mesmo assim, pela primeira vez em muitos anos, aquele silêncio era tranquilo. Passei pela sala. Toquei a antiga lareira. Depois caminhei até a oficina. Assim que abri a porta, senti o cheiro da madeira. Era fraco, mas ainda estava ali. Sorri sem perceber. A bancada do meu avô continuava no mesmo lugar. Sobre ela havia apenas uma pequena caixa de madeira. Eu nunca tinha visto aquela caixa. Abri com cuidado. Dentro encontrei um envelope. Na frente estava escrito apenas: asterisco asterisco para abrir quando a casa voltar a sorrir. Asterisco asterisco, meu coração acelerou. Abri a carta. Querida Elisa, se você está lendo estas palavras, significa que conseguiu voltar para casa. Talvez eu não esteja mais aqui para ver esse momento. Mas nunca duvidei de que ele chegaria. As pessoas costumam pensar que herança é dinheiro. Para mim, herança sempre foi outra coisa. É deixar alguém mais forte do que encontrou. Você nunca precisou da minha casa para provar seu valor. Também nunca precisou do meu dinheiro. Só precisava descobrir que ninguém pode decidir quem você é. Nem mesmo a própria família. Se algum dia sentir raiva, deixe que ela passe. Não carregue esse peso pelo resto da vida. Construa novas lembranças nesta casa. Encha estes cômodos de risadas. Receba pessoas que façam você se sentir segura. Porque uma casa só se torna um lar quando existe paz dentro dela. Com amor. Vovô. Quando terminei de ler, sentei na antiga cadeira da oficina. Foi a primeira vez que chorei sem sentir tristeza. Era apenas gratidão. Nos meses seguintes comecei a restaurar a propriedade. Reformei o telhado. Recuperei a oficina. Transformei uma parte da garagem em um pequeno espaço para expor os móveis feitos pelo meu avô. As peças começaram a ser vendidas para colecionadores e admiradores do trabalho artesanal. Todo o dinheiro arrecadado foi usado para manter viva a oficina que ele tanto amava. Meu pai nunca mais voltou a casa. Alguns meses depois recebi apenas uma carta. Nela havia uma única frase. Asterisco asterisco, obrigado por não responder o meu erro com ódio. Asterisco asterisco, guardei aquela carta, mas nunca respondi. Minha madrasta também nunca voltou. Pelo que ouvi, mudou-se para outra cidade e começou uma vida completamente diferente. Não senti alegria por isso. Também não senti vingança. Algumas histórias simplesmente terminam. Na primeira manhã de Natal, depois de tudo que aconteceu, acordei cedo. Preparei café. Acendi a lareira. Pendurei uma nova meia de Natal. Desta vez, bordada com meu próprio nome. Olhei pela janela enquanto a neve começava a cair. Sorri. Pela primeira vez em muitos anos, aquela casa estava exatamente como meu avô sempre sonhou. Cheia de paz. Cheia de respeito. E finalmente, cheia de verdade. Porque no fim, meus pais passaram anos tentando cobrar aluguel de uma casa que nunca foi deles. E acabaram pagando o preço mais alto. Perderam não apenas a casa. Perderam a confiança, a união da família e a oportunidade de fazer o que era certo quando ainda havia tempo. Já eu não herdei apenas uma propriedade.
Herdei a maior lição que meu avô poderia deixar. A verdadeira riqueza nunca está no que uma pessoa possui. Ela está na honestidade, no caráter e no amor que permanece mesmo depois que ela parte.